Deus destruiu o templo e com ele aquelas cerimônias. Não faz sentido igrejas evangélicas tentarem imitar o culto dos judeus, com arca, candelabro, pastor vestido de rabino, chamar púlpito de altar, né? Dizer que os crentes têm que oferecer sacrifícios, né? Doando suas ofertas e tudo mais. Tudo isso fazia parte daquele culto antigo que Deus destruiu. Não foram os romanos. Os romanos foram a mão de Deus para derrubar aquela antiga religião. Nós não vamos procurar inspiração nestas coisas para oferecer o nosso culto. O nosso culto é simples, ele é em espírito e em verdade, centralizado na palavra de Deus, teocêntrico, é voltado para Deus. Todas estas coisas passaram. O próprio Deus, ao derrubar o templo, era como se ele dissesse: essa fase encerrou, a antiga aliança terminou. O templo era o símbolo da antiga aliança, foi completamente arrasado. Mateus 23, 38, Jesus disse assim, depois de contar a história: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês vai ficar deserta. Jesus disse: olha, a casa de vocês vai ficar deserta, Jerusalém. E eu afirmo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus disse que a casa dos judeus ia ficar deserta, ou seja, que Jerusalém ficaria deserta, e era uma referência à destruição da cidade, juntamente com o templo e tudo mais, os discípulos pensaram assim na sua cabeça, não é? Mas como é que Deus vai fazer isso, né? Eles entenderam que a casa era Jerusalém e que isso incluía o templo. E estaria Jesus dizendo que o castigo sobre Israel pela rejeição dos profetas seria a destruição do templo? Então, quando eles saem do templo, eles se aproximam de Jesus e dizem: mestre, olha para o templo, o senhor acha mesmo que o Pai vai destruir isso? O templo é o símbolo da presença de Deus na nação de Israel, é o símbolo da aliança de Deus conosco. Não é? Olha como ele é lindo, que coisa imponente. O Senhor disse que isso aqui tudo vai ficar deserto, não é? Será que é isso mesmo? Então diga-nos quais são os sinais de que isso haverá de acontecer, não é? Se isso vai acontecer, quando isso vai acontecer? Os discípulos então chamam a atenção de Jesus para a beleza do templo, e ele era bonito mesmo. O templo ali era o templo de Herodes, que ele já tinha sofrido uma restauração que havia começado no ano 19 a.C., portanto Jesus não tinha nem nascido ainda e o templo já estava num processo de restauração. Ele era tão grande e glorioso quanto o de Salomão, e tinha muito ouro, muita prata, muito mármore, e o muro que cercava o templo era de enormes pedras brancas, aquelas pedras que os discípulos fizeram menção. Os discípulos não queriam acreditar que o templo de Deus seria destruído e arrasado outra vez, como já tinha sido 600 anos antes pelos assírios e babilônicos. Jesus, porém, ele não estava nem um pouquinho impressionado com a imponência da construção, e ele pronuncia sua destruição em termos fortes. Voltemos lá para Marcos capítulo 13 agora. No verso 1, os discípulos dizem: mestre, olha o templo, olha que construção, olha que beleza, olha que trabalho bem feito, olha essas pedras, não é? Será que Deus vai de fato destruir isso aí? Resposta de Jesus no verso 2: vocês estão vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus profetiza a destruição do templo, que aquele templo lindo, maravilhoso, bonito, imponente, riquíssimo, símbolo da presença de Deus, ele seria tão arrasado e destruído que não ia ficar uma coluna no lugar, não ia ficar uma pedra em cima da outra. Então, aí, isso foi passando no templo, saindo do templo e vendo a glória do templo a caminho do Monte das Oliveiras. Quando chegam no Monte das Oliveiras para passar a noite, 4 discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, João, Tiago e André, se aproximam de Jesus com uma pergunta. A pergunta está no verso 13. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Verso 4, diga-nos quando estas coisas vão acontecer
e que sinal haverá quando todas elas estiverem para ser cumpridas. É interessante, eles estavam bem defronte do templo, lá do Monte das Oliveiras, dá para ver o local onde era o templo, hoje tem uma mesquita, não é? Mas dá para ver o local do templo, e podiam ver as suas construções impressionantes. Os discípulos então perguntam a Jesus em particular, quando o templo seria destruído e que sinal anunciaria que isto estava próximo de acontecer? O interesse dos discípulos se devia ao seguinte: ali estava o Santo dos Santos, que era o local da presença de Deus e representava toda a religião do Antigo Testamento, e no templo se ofereciam os sacrifícios diários a Deus, ali ministravam os sacerdotes, não é? Como é que aquilo iria? Os discípulos, vocês lembram, eram judeus, e eles então estavam perplexos com aquilo que Jesus Cristo disse. Bom, a construção do templo havia sido ordenada por Deus e a sua destruição pelo próprio Deus significaria um castigo muito grande sobre o povo de Israel. E aqui tem um detalhe que é muito importante, que Marcos não menciona, mas que é mencionado em Lucas e Mateus, é que a destruição do templo estava associada com o início de uma nova era que daria início ao final do mundo. Ou seja, a destruição do templo marcaria o final do mundo. Em Mateus 24, Mateus, quando registrou a pergunta, diz que os discípulos não perguntaram somente quando o templo vai ser destruído, mas eles perguntaram também quando será o fim do mundo, quais serão os sinais de que o fim do mundo se aproxima, porque para eles, na cabeça dos discípulos, a destruição do templo representava o fim de tudo, o fim de toda a história. E nos próximos estudos nós veremos a resposta de Jesus, mas hoje vamos ficar apenas com a questão do templo. Jesus tinha profetizado a destruição do templo. Em Mateus 22, verso 7, ele contou uma parábola de um rei que ficou furioso com os seus servos, que não deram conta de cuidar da vinha que ele tinha deixado com eles. E Jesus diz, em Mateus 22, 7, que o rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E Jesus estava se referindo aos judeus, e a cidade aqui é Jerusalém. Por quê? Porque eles rejeitaram os profetas e rejeitaram o próprio Jesus. O rei aí seria Deus. Em Mateus 23, 35 a 38, Jesus disse, para que sobre vós, ele está falando para os judeus, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus disse isso muito tempo antes da destruição do templo. Olha o que ele disse em Lucas 19, 43 a 44. Pois sobre ti, Jerusalém, ele fala para a cidade, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus aqui está pronunciando a destruição de Jerusalém e do templo, porque os judeus rejeitaram Jesus, eles não reconheceram aquela oportunidade, daquela visitação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O castigo então seria isso aqui. Lucas registra também que Jesus disse, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Aí ele manda que os discípulos fujam, vão para os montes, que ninguém volte atrás para pegar suas coisas, ai das grávidas, porque naquele dia, veja aí o final da passagem, está em itálico, cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações. Ou seja, Jesus profetizou com todas as forças o cerco de Jerusalém, a destruição da cidade, a destruição do templo, que os judeus seriam mortos e os sobreviventes seriam levados prisioneiros para outros lugares. Essa é a razão, aqui, vamos resumir aqui. O que é que então, em resumo, o que é que Jesus disse? Que quadro Jesus pintou com essas palavras? Que a cidade seria cercada de exércitos, que seriam instrumentos de Deus para executar a justiça, que trincheiras seriam levantadas contra a cidade, que a cidade seria queimada e arrasada,
que a população seria massacrada e morta à espada, que o templo seria destruído pedra a pedra e que os sobreviventes seriam dispersos pelo mundo. Quando você junta Mateus, Marcos e Lucas, sermão escatológico, é isso, ou um pouco antes, é isso que Jesus está dizendo. Isso aqui representa um problema sério para os liberais, porque, de acordo com os evangelhos, Jesus disse isso mais ou menos em volta do ano 33. E 30 anos depois, 35 anos depois, aconteceu exatamente como eu vou mostrar para vocês, aconteceu exatamente como Jesus havia dito. Jesus disse essas palavras 35 anos antes que estas coisas acontecessem. As pessoas que não creem na Bíblia, elas têm dificuldade em explicar isso aqui. Então, o que é que elas dizem? Elas dizem que esse sermão escatológico, ele não foi pronunciado por Jesus no ano 33. Esse sermão foi escrito pelos discípulos depois que Jerusalém foi arrasada. E aí eles colocaram como se Jesus tivesse dito alguns anos antes, para dar a Jesus autoridade de profeta. Eles chamam de vaticínia ex evento, ou seja, de uma profecia que é feita depois do acontecido. Aí é fácil profetizar, não é? Você já viu o que aconteceu, aí você profetiza, não é? Então, o que é que eles fizeram? Os discípulos de Jesus colocaram na boca de Jesus, Jesus nunca teria dito isso, 33 anos antes ele teria profetizado e predito com exatidão isso que aconteceu. O problema, não é, aí que os liberais enfrentam, é que nós temos evidências de que os evangelhos, eles foram escritos antes dos anos 70. Ano 70 é o ano da destruição de Jerusalém. Nós temos evidências arqueológicas, manuscritológicas e de outros autores, que não autores bíblicos, que referem, que autenticam a circunstância da criação ou da escrita dos evangelhos antes dos anos 70. Está tendo, inclusive, uma discussão agora muito grande no mundo arqueológico, porque foi descoberto um pedaço de um manuscrito, tamanho de um cartão de crédito, onde tem 6 palavras que correspondem a uma frase que está no Evangelho de Marcos. Só que esse manuscrito é datado de antes dos anos 70. Antes dos anos 70. Então, a grande briga será que é exatamente a idade desse manuscrito e se essas 6 palavras correspondem a uma frase que tem no Evangelho de Marcos, porque se for, nós temos a prova definitiva para calar a boca dos liberais de que os evangelhos foram escritos antes da destruição de Jerusalém e que não se trata de vaticínio ex evento, mas realmente que Jesus profetizou com precisão aquilo que haveria de conhecer. É claro que nós não dependemos dessas descobertas para a nossa fé. Nós cremos na palavra de Deus como ela nos é dada, mas a arqueologia, a história e outras ciências nos ajudam a confirmar aquilo que a gente já sabe. Porque é tão exato que Jesus predisse que as pessoas dizem, não é possível, não existe um profeta que tenha essa capacidade. Mas, na verdade, aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse. 36 anos após essas palavras, os judeus se rebelaram outra vez contra os romanos. O imperador Vespasiano mandou os exércitos romanos à Palestina debelar a rebelião dos judeus. As tropas eram comandadas pelo general Tito, seu filho, que mais tarde seria imperador, e Jerusalém foi cercada no ano 66. Hoje, em Roma, você encontra ainda o Arco de Tito, essa relíquia aí, ó. Os exércitos romanos vieram até Jerusalém em 66 e cercaram durante 3 anos. No ano 70, Jerusalém caiu e os romanos a destruíram completamente juntamente com o templo. Perto de 1 milhão de judeus que haviam se refugiado em Jerusalém foram massacrados. Tito mandou erigir um memorial em Roma como símbolo da vitória dele contra Jerusalém, que é chamado o Arco de Tito, que existe até o dia de hoje. Agora eu quero ler para vocês o testemunho de alguém que não era crente, era um judeu, e que viveu aqueles dias. Eu me refiro aqui a Flávio Josefo. Ele era um comandante
na região da Galileia, e que o nome dele era Josefo. Ele foi vencido e poupado pelos romanos. Quando os romanos começaram a invasão da região da Galileia, Flávio Josefo, ele era comandante de uma guarnição e ele enfrentou os romanos para defender Jerusalém. Só que ele foi derrotado e os romanos, em vez de matarem Flávio Josefo, por algum motivo, talvez porque descobriram que ele tinha alguns talentos literários e coisa dessa natureza, eles pouparam Flávio Josefo, não tiraram a vida. Ele foi recebido lá em Roma, foi levado cativo para Roma e lá foi recebido com muito favor pelo imperador e mudou seu nome para Flávio Josefo. Ele tinha um nome hebreu que agora eu me esqueço, o nome judeu dele. E ele passou o resto da sua vida em Roma, como exilado, onde ele escreveu 2 obras extraordinárias. A primeira, Guerras Judaicas, e a segunda, Antiguidades Judaicas, onde ele narra a história do povo de Israel desde o Gênesis até os dias dele. São 2 obras clássicas, elas existem em português, eu creio que são domínio público, você pode baixar em PDF pela internet ou comprar. Eu gosto sempre de ler livro mais do que ler no computador, não é? Você pode comprar esse livro. Eu creio que a CPAD tem uma publicação muito boa, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus fez uma tradução e uma publicação muito boa das obras de Flávio Josefo. Você pode ter, porque é muito interessante. No livro dele, Guerras Judaicas, ele conta como testemunha ocular que ele foi a destruição do templo de Jerusalém. Eu terei aqui algumas frases, não é, para não incomodar com a leitura muito extensa. Aí, olha o que é que Flávio Josefo escreveu. Aquela construção que era o templo, Deus havia sentenciado há muito para o fogo e agora havia chegado o dia fatídico. Um dos soldados, isso é o Flávio Josefo escrevendo, sem esperar ordem e sem temer o que haveria de fazer, mas movido por um impulso sobrenatural, tomou um tição de fogo da madeira que ardia e, ajudado por um companheiro, lançou o petardo terrível através de umas janelas douradas do templo. Quando as chamas cresceram, um grito tão agudo quanto a tragédia ouviu-se da parte dos judeus, pois aquilo que haviam guardado tão cuidadosamente estava para ser destruído. Enquanto o santuário ardia em chamas, não se mostrava misericórdia pela idade nem posição social. Ao contrário, crianças e velhos, leigos e sacerdotes iam sendo massacrados igualmente. Continuando, o imperador Tito, na época não era imperador, ele era filho do imperador e comandante dos exércitos, mas como Flávio Josefo está escrevendo mais tarde, na época que Tito já era imperador, ele chama Tito de imperador, né? O imperador determinou que a cidade inteira e o templo fossem arrasados até os fundamentos, com exceção das torres altas de Fazael, Ípico e Mariame, e aquela parte da muralha que cerca a cidade pelo oeste. O resto da muralha foi de tal forma nivelada a não deixar aos futuros visitantes qualquer indicação de que ali antes tinha sido um local habitado. Nota: escavações feitas em 1968 desenterraram muitas das pedras que foram derrubadas do muro do templo e da cidade. Josefo mencionou ainda que muitas pedras foram quebradas para se tirar o ouro que havia caído derretido do teto do templo. Quando o incêndio começou no templo, não é? O fogo era tão intenso que aquelas partes de ouro que havia no templo se derreteram e o ouro líquido escorreu e entrou pelas frestas das pedras do assoalho. Os soldados, para pilhar, não é, para tirar aquela riqueza, eles removeram todas as pedras para tirar o ouro, cumprindo o que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Esse testemunho aqui não é de um crente, não é de um cristão, mas de um judeu que viveu naquela época. E é um testemunho histórico da veracidade e da precisão das palavras de Jesus, de tudo aquilo que ele falou a respeito do templo. O que é que nós podemos aprender? Sem dúvida que Jesus era profeta. Nós sabemos que Jesus tem 3 ofícios. Ele é profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele é aquele que traz a palavra de Deus.
e atrás de maneira inerrante, infalível e verdadeira. E é como profeta que ele escreveu ou proferiu o sermão escatológico. E a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, porque registra com precisão aquela profecia confirmada por estas fontes que eu mencionei. Aprendemos também que a destruição do templo representou o castigo de Deus contra a incredulidade e a rebeldia dos judeus. Também, ao mesmo tempo, nós aprendemos que a destruição do templo é uma figura da grande tribulação que ainda está por vir ao mundo. Nós vamos ver mais adiante que quando Jesus fala da grande tribulação, ele fala de duas coisas. Ele está falando da destruição do templo, que foi um período de grande angústia para os judeus, que é uma figura, uma analogia do grande sofrimento que o mundo vai passar no mundo ainda. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que ele faz essa combinação. Aprendemos que agora a igreja apresenta a Deus um novo culto, não mais baseado nas cerimônias e rituais do templo. Deus destruiu o templo e com ele aquelas cerimônias. Não faz sentido igrejas evangélicas tentarem imitar o culto dos judeus, com arca, candelabro, pastor vestido de rabino, chamar púlpito de altar, dizer que os crentes têm que oferecer sacrifícios, doando suas ofertas e tudo mais. Tudo isso fazia parte daquele culto antigo que Deus destruiu. Não foram os romanos. Os romanos foram a mão de Deus para derrubar aquela antiga religião. Nós não vamos procurar inspiração nestas coisas para oferecer o nosso culto. O nosso culto é simples, ele é em espírito e em verdade, centralizado na palavra de Deus, teocêntrico, é voltado para Deus. Todas estas coisas passaram. O próprio Deus, ao derrubar o templo, era como se ele dissesse: essa fase encerrou, a antiga aliança terminou. O templo era o símbolo da antiga aliança, foi completamente arrasado. Eu sei que tem crente hoje que anseia, que os judeus reconstituam um templo, são chamados sionistas, e dizem inclusive que os judeus, pode até ser que os judeus reconstituam o templo, mas para os cristãos isso não significa absolutamente nada, absolutamente nada. Estas coisas nós podemos aprender que as coisas esplêndidas desse mundo são todas passageiras. Eu pensei em colocar essa lição aqui, porque eu não deixo de ficar impressionado com a simplicidade de Jesus. Os discípulos chegaram: mestre, olha que templo, olha que lugar maravilhoso, que imponência. Jesus olhou e disse: não vai ficar uma pedra sobre outra aqui. Ou seja, Jesus não se impressionava com o esplendor desse mundo, com a glória das coisas desse mundo, com a majestade das construções. Isso deveria ser um alerta para nós, porque às vezes igrejas, elas tendem a idolatrar isso aqui, a olhar para isso aqui e confundir igreja com construções, igreja com instalações. A gente vê muito isso, viu muito isso na Europa, naquelas grandes catedrais que foram erigidas com muito custo, com muito dinheiro, durante centenas de anos. O Papa, para construir a Catedral de São Pedro, ele teve que inventar aquele negócio de vender indulgências, que foi contra o que Lutero se revoltou, mas a ideia de lugares, tem que colocar um lugar majestoso, trabalhado, arquitetonicamente insuperável, para a glória de Deus, quando Cristo não estava nem aí para esse tipo de coisa. Nós temos que ter cuidado para não confundir igreja com instalações, com edifícios, com coisas que estão ligadas. Estas coisas existem para servir a igreja, elas não podem virar um fim em si mesmas, não pode virar um fim em si mesmas. A igreja de Deus é composta de homens e mulheres convertidos, nos quais o Espírito Santo habita. Se nós pudermos ter as melhores instalações, devemos ter, mas não é isso que vai fazer a igreja gloriosa, maravilhosa, extraordinária e a melhor igreja do mundo. Lembremos disso sempre, meus irmãos. O Templo de Jerusalém, construído por Salomão, era mais do que um lugar de culto. Era o centro da vida religiosa e cultural do povo de Israel. Ele simbolizava a presença de Deus entre seu povo, um local onde os israelitas buscavam o perdão, a orientação e a comunhão com o Criador. No entanto, ao longo da história,
o povo escolheu desviar-se da verdadeira adoração. Em Jeremias 7,4 encontramos um grito de alerta. Não confieis nas palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo estava tão convencido de que a presença de Deus estava garantida apenas pela presença física da edificação, que se esqueceu de que Deus deseja corações arrependidos e vidas obedientes. Quando refletimos sobre a destruição do templo em 70 depois de Cristo, conforme profetizado por Jesus em Lucas 21:6, temos um lembrete doloroso da gravidade das consequências do pecado. A destruição de algo tão sagrado e central à adoração de Israel foi um resultado do afastamento e da rebeldia do povo contra Deus. Jesus, em seu ministério, advertiu repetidamente sobre a necessidade de arrependimento. Em Lucas 19:41, ao aproximar-se de Jerusalém, ele chorou sobre a cidade, lamentando que ela não reconhecera o tempo de sua visitação. Essa tristeza de Cristo reflete a realidade daquelas que são as consequências da incredulidade e da rejeição da verdade. É crucial que estejamos atentos ao significado espiritual da destruição do templo. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 3,16 que vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Esta nova revelação nos mostra que agora somos nós, como corpo de Cristo, que devemos ser portadores da presença de Deus. Quando consideramos isso, somos levados a questionar: estamos cuidando deste templo? Nossas vidas refletem a luz de Cristo, ou estamos permitindo que o pecado e a desobediência criem um espaço que pode levar à nossa destruição espiritual? Ademais, a destruição do templo nos ensina que, mesmo em meio ao juízo, Deus sempre oferece esperança e redenção. Após a destruição, surgiram novas formas de adoração, e a presença de Deus continuou a ser manifestada através da Igreja, que se tornou a nova habitação do Espírito. É um lembrete da graça de Deus, que mesmo diante da desobediência humana, sempre busca restaurar e redimir. Quando olhamos para as advertências de Jesus, também devemos reconhecer a urgência de estarmos preparados. O que estamos fazendo hoje para garantir que não cometamos os mesmos erros do passado? Estamos cultivando um coração contrito e um espírito humilde diante de Deus? A advertência de que não será deixada pedra sobre pedra nos ensina sobre a fragilidade de tudo o que consideramos seguro se não estiver fundamentado em Cristo. Mateus 24:2. Em um mundo cheio de distrações e falsas promessas, a desolação do templo é um apelo à fidelidade. As prioridades espirituais têm sido frequentemente trocadas por buscas efêmeras e passageiras. Deus nos chama de volta ao arrependimento, a uma busca genuína pela sua presença. Ele deseja que mantenhamos nosso templo limpo e consagrado, que nossas adorações sejam sinceras e que nossos corações permaneçam firmes em sua verdade.